Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Tem semana que é tão atribulada que eu esqueço que eu tenho e-mail pessoal, até porque lá 99% do que chega nem foi uma pessoa que enviou, é no máximo alguma newsletter que eu assino, que inclusive eu leio em outro aplicativo. Aí, em uma sexta-feira, como outra qualquer, eu abro o meu e-mail, tento dar aquela limpada e vejo a seguinte mensagem de uma pessoa chamada Marina Oliveira com o assunto Convite, Ted Chiang no Brasil. O e-mail dizia o seguinte: a gente não se conhece pessoalmente, mas fui aluna do seu curso de podcast e sou admiradora de longa data do seu trabalho. Escrevo porque a Pina está trazendo o Ted Chiang para o Brasil e eu gostaria de convidá-lo para este encontro. Será uma conversa para 80 pessoas sobre storytelling, linguagem e inteligência artificial. O problema é que esse e-mail tinha sido mandado 2 dias antes. Aí eu surtei, gelei, pensei, Cristiano, seu idiota, você não abre e-mail, agora vai ter perdido a oportunidade de encontrar um dos seus ídolos, o cara com uma das cabeças mais incríveis do mundo, porque, né, Ted Chiang, vagas limitadas, todo mundo doido para estar lá e respondendo na hora, sim, eu vou, eu confirmo, eu deixei para depois. O Ted Chiang, para quem não está ligando o nome à pessoa, é um escritor de ficção científica estadunidense que simplesmente já ganhou todos os prêmios possíveis de ficção científica mais de uma vez. São 4 prêmios Nebula, 4 Hugos e 6 Locus, que são tipo os Oscars da ficção científica. Foi ele quem escreveu o conto História da Sua Vida, que foi adaptado para o cinema pelo Denis Villeneuve naquele filme A Chegada, aquele dos alienígenas que escrevem círculos, né? E se você não viu, na boa, tem que ver. Segundo o meu appzinho aqui, está disponível na HBO Max, ou só Max, ou só HBO. Quem saberá dizer qual vai ser o nome da plataforma quando você estiver ouvindo isso aqui, não é mesmo? O principal formato criativo do Ted Chiang é o de contos e novelas, não a da Globo, são aquelas histórias maiores do que contos, mas menores do que o romance. E aí, bicho, as histórias, como é que eu vou explicar? Não dá, tem que sentir. Logo no primeiro conto dele, A Torre da Babilônia, começa na obra da Torre de Babel, lá 1000 anos atrás. Ele descreve os trabalhadores, os carros de boi puxando material de construção, diz que para chegar da base ao topo da torre leva 1 mês e meio de tão alta que ela é. Até aí tudo bem, só que, quem se lembra pela história bíblica, a torre foi construída para se chegar no céu, né? E aí Deus não gostou da audácia, destruiu a torre e espalhou as pessoas pelo mundo falando línguas diferentes. É por isso, por causa dessas pessoas, que eu falo português e o Ted Chiang fala inglês. Então, só que no conto dele, os caras chegaram, bateu lá no céu. E agora? Tem outra história sobre um mundo alternativo que usa golems como base da ciência, aqueles seres meio máquina, meio mágica do folclore judaico. Outra é sobre uma pesquisadora que descobre que a aritmética, na base da matemática, é inconsistente, nem sempre funciona. Ou a história que se passa em um mundo onde não há dúvida de que deuses, anjos, almas, céu e inferno, que tudo isso existe. Tem o conto que dá título ao segundo livro de coletânea dele, Expiração, sobre um mundo onde os seres, os habitantes, são mecânicos em vez de biológicos, feitos de motores delicados, tipo de um relógio, só que tudo movido a ar. E um desses cientistas resolve investigar o seu próprio cérebro. Só que essas histórias não são tipo um manual de RPG que vai dizendo como aquele mundo funciona. É pra gente e o Ted Chiang se perguntar, e daí? Então, importa mais o que a tal cientista fez da vida quando descobre que a aritmética não é confiável do que a matemática, a explicação matemática em si. Tudo isso apresentando ideias extremamente loucas sobre o universo, isso é um elogio, de um jeito bonito e poético. Quem viu o filme A Chegada sabe bem do que eu estou falando. Eu não sei se vai dar para perceber aqui na conversa, até porque ela vai ser editada, mas o Ted é um cara bem meticuloso quando ele está escrevendo, mas até quando está falando. Parece que ele está escolhendo cada palavra que vai falar como se estivesse escrevendo primeiro dentro da cabeça dele antes de falar.
Dá para ver isso nos contos dele, onde cada palavra conta, o que deve dar um baita trabalho para quem traduziu os livros, o Edmundo Barreiros e o Braulio Tavares, que traduziram os 2 livros que juntam todos os contos do Ted Chiang. Eu vou botar o link para os 2 livros na descrição do episódio. Se você comprar, pode ser que eu ganhe uma comissão. Os livros são História da Sua Vida e Outros Contos, que tem, o conto lá do filme A Chegada. E em 2021 saiu no Brasil o 2º livro dele, o Expiração. E é isso. Essa é toda a obra dele, 2 livros de conto. Mas aí tá, calma, eu me empolguei aqui falando Ted Chiang, que eu nem contei o que deu a história lá do e-mail, que eu só fui abrir dias depois. Mas você já entendeu, já dei spoiler aqui, é claro que deu tudo certo, senão você nem estava ouvindo aqui esse podcast. Deu tempo de eu dizer sim, o pessoal da Agência Pina foi super querido, porque não só me levou para o tal evento que elas fizeram com o Ted Chiang, com plateia e tal, mas também me conseguiram uma conversa exclusiva com ele para eu fazer o quê? Entrar em pânico, não, brincadeira. Quer dizer, eu entrei em pânico, enfim, para a gente falar sobre inteligência artificial, sobre arte, sobre comunicação, tudo isso em 20 minutos para o meu desespero. O TED, você vai ver, tem uma visão bem crítica sobre o uso de inteligência artificial. Tem escrito alguns artigos, principalmente na New Yorker, só que ele critica não necessariamente a tecnologia em si, mas como ela está sendo usada. E eu tentei explorar essa visão dele no nosso papo. Ele foi super simpático, um querido, e aí no dia seguinte aconteceu o evento para o público, ele ficou conversando com todo mundo. Ele veio ao Brasil com a companheira dele, a Márcia Glover, minha nova amiga pessoal, e, pelo que eles me falaram, devem estar até agora tirando férias pelo Brasil, que é o certo. Ah, claro, a entrevista foi em inglês, então eu vou fazer o seguinte, aqui no áudio você vai ouvir no original, mas no site boanoiteinternet.com.br eu vou colocar a transcrição traduzida para quem quiser acompanhar, quem não domina inglês, essas coisas, que áudio tem isso, não dá para só colocar legenda. Eu fiquei muito, muito feliz com esse convite. Para mim, ele é a amostra de que isso aqui que a gente faz, o Boa Noite Internet, essa comunidade de pensamento é muito valiosa. Poucas pessoas tiveram esse nível de acesso ao TED que eu tive. Foi uma semana incrível. Depois do meu papo cara a cara, esse que eu gravei, a conversa continuou em um café da manhã na sede da Pina, na Faria Lima, que não foi gravada, mas depois de tocar a minha entrevista com ele aqui nesse episódio, eu volto para contar um pouco mais do que a gente conversou lá, incluindo uma visão de escrita como incômodo e o que isso tem a ver com a inteligência artificial e também do processo criativo dele, como a cabeça dele funciona, que para mim só isso já valeu ter ido lá. Mas, então vamos lá, Ted Chiang no Boa Noite Internet. I'll start by breaking the number one rule for a good journalism, which is declaring I'm a big fan and I'm super happy to be here. And thank you for your work and being yourself. Thank you so much. She knows I'm like crazy happy to be here. So thank you for talking and doing this and coming to Brazil. But let's use our time wisely. I want to ask many questions, many meta questions about questions, because what I like about you is that you seem interested and attracted about asking questions, even not necessarily about society, like what would happen if the Babylonians actually reached the sky, how would that be? And you are probably being asked a lot of questions about AI and tech and all that. So the first question is, are we outsourcing curiosity and questioning? Are we wasting something when we, as a society, rely too much on Gen AI and LLMs and all that? Yes, I think we are outsourcing some very important sort of cognitive work. Is that good? No, I don't think it's good. I think it is seductive. It is, kind of superficially attractive. I think in the modern world, we have gotten into this habit of seeking convenience and ease. And of course, technology historically has saved us from a lot of backbreaking labor. People did not enjoy digging ditches, and so it is good that fewer people have to dig ditches now than they had to in the past.
But there is the question of, if we have machines which spare us from painful and unpleasant tasks like digging ditches, then so that frees up our energy and time. But it also raises the question of, okay, so what do we do with this time and energy that we now have? And for a long time, there was plenty of things for us to do with the time and energy that we save. And I think that technology offered ways for people to, in some way, be more fully themselves, to be more fully human. Because if a person is only digging ditches, or, before we had domesticated animals, humans pulled plows. It's like, so, having a human pull a plow, that was maybe not a good use of a human being. And that person was not really able to live up to their potential. And so for much of history, technology has, by sparing us a lot of these tasks, given people an opportunity to sort of explore their potential, what it is that they could do once they have the opportunity. So, but I guess now we are getting to the point where, with things like generative AI, I think we may be missing the point of technology as a labor-saving device, as a way to free us from labor. Because we're now faced with the question of, what is it that we want a person to do, if they can do, what they choose. If they don't have to do these other things. And some of the things that we want people to do when they're fully exploring their potential is to ask questions, to think about things which no one has thought about before. I'd say that, those are good things for people to do. When people do those things, they are being fully human. Yeah, I don't think anyone would say that, a person who is asking questions, what a waste of time that is. That's not like digging a ditch. We see a person digging a ditch, we think maybe this person could be doing other things. But a person asking questions and learning things and thinking about things, I feel like that's maybe what a person should be doing. But in your work, in things like we're doing here, I bet you meet important, powerful people, state leaders, journalists. No? Okay, so next. No. Are we asking the right questions when it comes to technology and Gen AI? And are we as a society, as people in power, are we asking what are the questions we should be asking, or what are the questions you wish society was asking about technology? I think the questions we should be asking are, what problem is being solved by this new technology? Because there are maybe two different approaches that one can take. One is to examine what problems need to be solved in our current society, and then try and devise solutions which may involve technology for those problems. The other approach is to just come up with technology and then apply it as wherever you can, and in some way you can interpret a situation as, we're going to call this a problem because we have this technology, and the way that we can sell this technology as a solution to this problem. But maybe that wasn't really a problem before. The only reason anyone ever thought of it as a problem was because they were looking for a way to sell their technology. And so I think that technologists in general, they are always looking for ways to sell their work. And because of the close relationship between technology and capitalism, heads of state are very eager to listen to technologists because they often think in terms of money. More technology means more economic growth. And economic growth is what many heads of state are most focused on. Partly because
economic growth easily measurable. And also because, we have historically very strongly identified economic growth with progress, with people having better lives. And there was definitely a period of history when economic growth did mean better lives, because when you have machines to dig ditches, that both leads to economic growth and it improves people's lives. But now technologists, I think, often tell heads of state, this technology will lead to economic growth. Then that suddenly becomes the end of the discussion. They're not having a conversation about, does this technology actually solve a problem that our society has? Because I think it's much harder to talk about the problems that a society has which are not economic in nature. It's much harder to sort of measure them or gauge whether you were making progress or not. Also, solutions to these problems, they're often harder to implement if they don't involve technology. Loneliness is, for example, a big problem in modern society. How do we solve loneliness? That's a very hard problem. I don't think anyone has a good answer to how to solve loneliness. People have ideas, but they're going to be difficult to implement and slow, and it'll take a while to see if they do anything. And the thing is that, a lot of the proposals for how to solve loneliness, they're not going to make anyone rich. Selling chatbots, selling artificial friends, that's a way to make someone rich. I don't think that's an actual solution to loneliness, but it is very, sort of concrete, and there's the potential to make money. And so that seems like a solution. I would say that it's not really a solution, but yeah, that is something that you can sell. That's something that technologists can easily sell, and that's something that, people in the government might accept as like, well, okay, I think I know how to do this, instead of, sort of some other potential approaches to addressing the problem. You just said technology frees us to live our potential. I totally agree, and I think most people would agree. But at the same time, we're afraid of technology. And as a writer, like from Frankenstein Monster to Terminator, why are we afraid of technology? Why is fiction full of technological monsters? Why are we afraid? So, okay, I think that right now, in the current era, most fears of technology are best understood as fears of capitalism. People are not actually afraid of technology itself. They're afraid of how capitalism will use technology against them. And in some ways, this is sort of a rhetorical strategy that the forces of capitalism have deployed, in the same way that a lot of times when companies outsource labor, they hire people overseas and fire people domestically. And somehow they manage to get people angry at people overseas. And so, that's a very effective strategy, to get people angry at overseas workers. But, the overseas workers were not the people who took your jobs. It was the heads of corporations who made that decision. So it serves the interests of capital to, sort of engage in this rhetorical move and say, it's not us, it's them. And so I think something similar is being deployed now, where the forces of capital, the heads of corporations, they're replacing workers with technology, with automation. It helps them to have this framing that it's like, well, people are afraid of technology or they're angry at technology, because that's a way of diverting the attention from who is actually at fault, which is the heads of corporations. Yeah, so again, I'd say that much of our fear of technology is more properly understood as a fear of how capitalism uses technology against us. And last question is, you talk a lot about art, that AI would not make art because art is actually the process and the effort and the insight and the knowledge. Is art the last frontier, the thing that when machines take over the world and do everything, is art the last thing that will make us humans? How is the future connected to art? Well, when you say that, there'll be a future where machines take over everything, you say that as if it's a fact. And
I don't know that it's a fact, and I don't think we should accept that it's an inevitability. Because again, some people would like us to believe that some specific future is inevitable. But I want to just, say there is no future that is inevitable. The future is open. We don't know what the future is going to be. No one knows what the future is going to be. And we actually get some say in what the future is going to be. And if we don't want a future in which machines have taken over everything, then we need to push against that. We need to push against the idea that that's inevitable. So I think that, so to your question about what is the role of art in the future, I think art will have the same role in the future that it has always had. Art is part of what it means to be human. Humans want to make art, and humans want to consume art. Art is a reminder of what it is to be alive, what it is like to be a person living in the world. And I think that will remain important in any future, whatever form it takes. Thank you very much. Again, taking your time to come into your country. I hope you're enjoying, and thank you for your work. Thanks for having me. Na saída entre pão de queijo e dadinho de tapioca, todo mundo se juntou na sala principal da Pina para continuar a conversa naquele petit comité com a equipe da Pina e alguns clientes. E claro, perguntaram para o Ted como é o processo de criação dele, ainda bem, porque essa era uma das perguntas que eu queria fazer para ele, mas eu só tinha 20 minutos, fiz escolhas. Ele contou que tem ideia o tempo todo, o que é uma coisa que você vai ouvir praticamente toda pessoa criativa dizer. O problema não é falta de ideia, é conseguir executar e, pelo que ele falou, entender se aquela ideia é boa mesmo ou é só uma brisa leve que passou pela cabeça. Se a ideia fica voltando nas ideias na cabeça por muito tempo, ele entende que é uma que merece ser escrita. Só que lembra que eu falei, o Ted Chiang tem mais de 25 anos de carreira, mas até hoje só publicou 17 contos reunidos lá nos 2 livros. Então ele demora, porque uma vez que ele decide que aquela ideia merece ser perseguida, ele vai pesquisar, analisar as possibilidades, fazer um planejamento da história, o que acontece em boa parte dentro da cabeça dele, mas também no papel. A Márcia Glover me disse, rindo, que ele fica andando pela casa pensando, ninguém pode ir lá interromper até ele achar o caminho para a história. Então, ele finalmente senta para escrever, ele começa escrevendo o final da história, depois escreve o começo, indo até entregar esse final. Tudo isso, como eu falei, com uma grande preocupação com as palavras, a escolha das palavras. Eu já tinha ouvido dizerem que o Ted Chiang evita falar de coisas pessoais, então por isso eu nem levei pergunta desse tipo para não atrapalhar os meus 20 minutos, escassos, valiosos. Mas no papo lá fora a gente estava falando disso, do poder das palavras, de como escolher as palavras certas é quase mágico, né? E afinal de contas ele literalmente escreveu a história que diz que a linguagem afeta até o tempo. E eu comentei que tinha reparado em entrevistas que eu escutei me preparando ali e também na conversa com a gente, que apesar de ter nascido e vivido nos Estados Unidos, ele não se refere ao país como America, e sim como The US. Aí eu perguntei para ele se ele fazia isso de propósito. Ele parou, como ele sempre faz, pensou e desconversou. Outro assunto que rolou nessa conversa no café foi sobre usar ou não inteligência artificial para escrever, para criar. Eu mesmo costumo dizer que eu uso o ChatGPT e afins do mesmo jeito que um contador ou um engenheiro usa a calculadora. A IA não vai ter a ideia por mim, mas me ajuda em várias coisas. Ainda assim, tem coisas que eu não uso inteligência artificial. O roteiro do Bônus de Internet é o principal exemplo. E a resposta que o Ted deu se encaixou muito bem com esse jeito que eu encaro a inteligência artificial. Ele citou a professora Anna Rogers, isso é uma coisa que ele faz muito. Ele cita o nome das pessoas que ele usa de referência para deixar claro que ele não está inventando tudo aquilo. Ele citou a professora Anna Rogers, que dá aula de tecnologia da informação na Universidade de Copenhague, quando ela falou sobre usar ou não IA para escrever teses de pesquisa, de mestrado, de doutorado. Ela diz que existem 2 tipos de escrita,
A primeira é a escrita como incômodo, como um estorvo, uma coisa chata. Para mim, um exemplo disso é escrever e-mail de proposta ou copyzinho de post do Instagram. O Ted Chiang até deu o braço a torcer de que, para esse tipo de texto, tudo bem usar inteligência artificial, até porque ele reconhece que hoje ele tem o privilégio de levar uma vida onde ele nunca precisa fazer esse tipo de escrita, ele só escreve o que quer. O segundo tipo de escrita da professora Rogers é a escrita como pensamento, que, olha só, é bem o que fala a minha citação favorita sobre criatividade da escritora estadunidense Flannery O'Connor, que diz assim: eu escrevo porque não sei o que penso até ler o que digo. É escrita como processo de pensamento. Nem eu e, pelo visto, nem o Ted Chiang sabemos qual a resposta para o e daí, e agora, daquela ideia, até sentar o rabicó na frente do teclado ou do papel e escrever. É por isso que tanta gente defende escrever um diário, não para publicar, não para virar conteúdo online, nem para catalogar o que se fez no dia, mas para pensar. Aliás, eu fiquei sabendo essa semana que o aplicativo de diário da Apple agora tem, ou vai ter, vão lançar, uma função onde a inteligência artificial entende tudo que você fez no dia e já escreve no diário para você, o que, para mim, é mais uma prova de que o Vale do Silício não entende nada do que significa ser humano, acha que tudo é um número que precisa ser otimizado. Ah, parabéns, você ganhou tempo, não precisa mais escrever o diário. Mas enfim, é por isso que não dá para usar inteligência artificial para escrever o Boa Noite Internet. Eu confesso que eu ia adorar digitar escreva um ensaio sobre perdão ou sobre ser pai e aparecer na tela tudo o que eu penso. Só que não funciona assim, nem eu sei o que eu penso. Eu preciso escrever para saber o que eu penso e agora tenho 2 nomes para os tipos de escrita: pensamento e incômodo. A professora Rogers, nesse artigo que eu vou botar o link para ela aqui na descrição do episódio, ela conta a anedota de um cara que já apareceu aqui no Boa Noite Internet, o Richard Feynman. É mais ou menos assim. Certa vez, Richard Feynman recebeu em seu escritório a visita de um historiador que queria entrevistá-lo. Ao ver os cadernos de Feynman, o historiador comentou quanto estava encantado de ver aqueles, abre aspas, registros maravilhosos do pensamento de Feynman. Não, protestou Feynman. Eles não são um registro do meu processo de pensamento, eles são o meu processo de pensamento. Eu realmente faço o trabalho no papel. Bem, disse o historiador, o trabalho é feito na sua cabeça, mas o registro dele está aqui. Não é um registro, não de verdade. É trabalho. Você precisa trabalhar no papel, isso aqui é trabalho. Existe a escrita onde o objetivo é o resultado final, o e-mail para o cliente, a consulta para saber se tem sala para alugar naquele prédio. E existe a escrita como processo, onde o importante é tudo o que acontece dentro da gente entre colocar para fora a primeira e a última palavra. Foi essa a minha semana com Ted Chiang, que se você não conhecia, eu espero que tenha ficado fã, ou pelo menos com curiosidade de conhecer mais. Os livros, como eu falei, eu vou deixar o link na descrição do episódio, passa lá no boanoiteinternet.com.br para ver. Aproveita para conhecer mais o mundo de vantagens do Boa Noite Internet, vem para o Clube de Cultura receber toda semana resumos comentados dos principais livros de não ficção do momento e bora seguir essa conversa no melhor Discord, o Discord do Boa Noite Internet, a sala de papo, o Mirk, enfim, voltar para essa internet raiz fora dos apps das Big Techs. Vai lá no boanoiteinternet.com.br/Discord, que aí você já cai direto. Agora, importante dizer que eu falei aqui dos livros do Ted, mas eles estão fora de edição impressa no Brasil. Então, para ler, você vai ter que ir ou de e-book, de livros eletrônicos, ou procurar em sebo. Então, alô, Intrínseca, traz de volta esses livros aí, por favor. E se você aqui ouvindo ficou pistola que nem eu com essa notícia de que não tem os livros disponíveis, manda DM no Instagram da Intrínseca pedindo para os livros voltarem e pode dizer que eu que mandei, pode usar meu nome. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo da Agência Pina, especialmente a Marina Oliveira, que me deu esse presente em forma de e-mail, me convidando para conhecer e conversar com um dos maiores pensadores do momento. Semana que vem tem mais entrevista no Boa Noite Internet, dessa vez em português, pode deixar. Já vai assinando aí, faz o seu cadastro grátis lá no boanoiteinternet.com.br para receber todas as novidades e a gente se vê. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere, a produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de som é da Jéssica Correia e a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até o próximo episódio.
Ambev.